Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mais uma vez, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele deseja que cada um de nós, seus discípulos, possamos abençoar, impactar e influenciar positivamente todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas que estão próximas de nós. O pastor Santos estava testemunhando da experiência que ele teve nessa quinta-feira, e eu estava com ele nesse processo, de que Deus nos levou lá com um propósito de abençoar alguém, né? E ele compartilhando lá com a família, com essa moça, com esta criança, e eu cá fora compartilhando também com algumas pessoas, entre ele um policial que encontrei lá e compartilhei. Quando ele voltou lá da UPA, ele disse: você estava falando o quê? Eu estava falando de Jesus com ele, né? Então Deus sempre nos leva para os lugares para que nós possamos de alguma maneira impactar as pessoas próximas a nós com o Evangelho de Cristo, para que nós possamos de alguma maneira ser bênção, ser influência na vida dessas pessoas. Então Jesus quer que nós possamos impactar todos aqueles que fazem parte do nosso oikos, né? É a palavra grega oikos, que significa casa, mas a ideia original não é apenas da casa física, mas de todo o nosso círculo de relacionamento. Todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento é o nosso oikos. E Jesus quer que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Jesus quer que nós possamos ministrar essas pessoas, que nós possamos salgar essas pessoas com o Evangelho de Jesus. Então ele usa aqui nesse texto de Mateus 5,13, essa metáfora muito apropriada para descrever a natureza dos verdadeiros servos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E ele diz que nós somos o sal da terra. E há um porquê de Jesus falar sobre isso, né? Por que Jesus nos chama de sal da terra? Quais são as características do sal? Eu sei que hoje a gente tem muito medo do sal, até porque o sal refinado, né, que na verdade não é o sal, é o cloreto de magnésio, faz mais mal do que bem, né? Mas nos tempos de Jesus, o sal era extremamente útil, extremamente usado. E não era esse cloreto, né, de magnésio, não, de sódio, não era esse cloreto de sódio refinado, era sal mesmo, sal de verdade, com muitos nutrientes, com muitas propriedades, com muitos minerais, que fazia muito bem. E o que o sal faz? Por que Jesus nos comparou com o sal? Né? A primeira coisa que o sal faz é que o sal provoca sede. Você já prestou atenção que quando você come uma comida com um pouquinho mais de sal, você vai sentir sede? Você vai ter sede. E Jesus quer exatamente isso, que a nossa vida, que a nossa presença provoque nas pessoas próximas a nós sede de Deus. Provoque nas pessoas próximas a nós sede de Jesus, sede de um relacionamento verdadeiro com Deus, sede de uma vida transformada, sede de uma vida abençoada, sede de uma vida verdadeiramente feliz. Então a nossa vida precisa ser esse sal que provoca nas pessoas sede de Deus, sede pela presença de Deus. Amém, queridos? Quando eu me converti, eu coloquei como alvo ganhar a minha família para Jesus. E ganhar os meus amigos para Jesus. Ganhar aqueles que faziam parte do meu círculo de relacionamento para Jesus. Embora eu não tinha nenhuma noção desse princípio bíblico, mas Deus colocou isso no meu coração. Que eu precisava ganhar para Jesus primeiro aqueles próximos a mim. E eu sabia que a tarefa não era fácil, principalmente na minha casa, na minha família, com as pessoas com quem eu convivia. Né? A minha família era uma família um tanto quanto difícil, gostava de farras. A minha mãe não era muito chegada ao Evangelho, tinha muita resistência ao Evangelho. E eu sabia que uma das maneiras de ganhar a minha família para Jesus seria com oração e com testemunho. Essa era uma maneira. Eu queria salgar, eu queria provocar neles sede por Deus, sede pela presença de Deus. E durante 2 anos, a única coisa que eu fiz para a minha família foi interceder, orar e dar um bom testemunho em casa.
Durante 2 anos foi o que eu fiz por minha família, porque quando eu tentava falar de Jesus para minha família, quando eu tentava testemunhar de Jesus para eles, havia uma resistência muito grande. E eu sabia o seguinte: eles podem até resistir às minhas palavras, eles podem até resistir ao fato de eu tentar evangelizá-los, mas não tem como eles resistirem à minha oração e à minha presença aqui em casa, o meu testemunho aqui em casa. E sabe o que foi acontecendo? A minha vida transformada. Ainda que a princípio eles criticavam, eles zombavam da minha fé, mas a minha vida transformada começou a provocar sede. Começou a provocar sede, de forma lenta e progressiva, começou a provocar sede no coração dos meus pais, pela presença de Jesus. 2 anos se passaram, e houve uma situação de enfermidade com uma das minhas irmãs, e aí eu aproveitei o momento, percebi que o momento era propício, convidei os meus pais para ir ao culto, e aí a resistência já estava diminuindo, e eles decidiram ir ao culto, e eles foram 1 vez, 2 vezes. Na 3ª vez, eu vi o meu pai cochichando no ouvido da minha mãe alguma coisa, quando o pastor fez o apelo, e ele pegou a minha mãe acenou com a cabeça, dizendo que sim. Ele pegou na mão da minha mãe, e os dois foram à frente e fizeram aliança com o Senhor Jesus Cristo. E depois vieram as minhas irmãs, meu tio que hoje também é pastor, e Deus foi salvando a minha família, porque eu decidi ser sal para a minha casa. O sal provoca sede. A pergunta é: nós temos provocado sede de Deus nas pessoas próximas a nós, as pessoas que convivem conosco? A nossa presença realmente é esse sal que provoca sede nas pessoas por Deus, que provoca sede nas pessoas por uma vida íntegra, que provoca sede nas pessoas por uma vida verdadeiramente na presença de Deus. Então nós precisamos fazer essa reflexão constantemente. Eu preciso ser esse sal. Jesus disse: tende sal em vós mesmos. E nós precisamos ter esse sal do céu em nós, para que as pessoas próximas a nós comecem a sentir sede pela presença de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Diga aleluia. O sal também conserva, além de provocar sede, o sal conserva. Eu não sei para vocês aqui, mas eu e o pastor Santos moramos no interior, somos do interior. E há 30, 35 anos atrás, quando eu era criança ainda, havia um costume, pelo menos para as pessoas que vinham da zona rural, e minha avó naquela época não tinha geladeira, e ela salgava a carne, e ela, não sei se vocês já viram isso, já ouviram falar disso, ela colocava a carne sobre um varal, literalmente como se fosse um varal de roupa. Alguém já viu fazer isso? Alguém já viu? Colocava a carne com sal, bastante sal, sobre o varal de roupa, como varal, não era um varal de roupa, era um varal específico para carne, mas colocava ali, e deixava secando ao sol. Por que ela fazia isso? Porque ela não tinha geladeira na época. E por não ter geladeira, essa era uma forma de conservar a carne. O sal e o calor do sol que desidratava a carne ajudava a carne a ficar por muito mais tempo. A carne não apodrecia, a carne era conservada. Quando você compra um bacalhau ou um outro peixe salgado, você percebe que ele vem com muito sal. E por que ele vem com muito sal? Porque o sal ajuda a conservar. Quando você compra uma carne de charque, a gente chama de jabá lá no interior, não sei como vocês chamam aqui, vem com muito sal. Por quê? Porque o sal ajuda a conservar. O sal mata os germes, as bactérias. Sal é bactericida, sal é germicida. Então o sal ajuda a conservar. Então quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, porque a nossa presença aqui também ajuda a conservar essa terra, queridos. Se não fosse a presença dos verdadeiros cristãos, que realmente são sal, esse mundo estaria muito mais podre do que já está. Muito mais podre. A sua presença na sua casa ajuda a proteger a sua família. A sua presença na sua família ajuda a proteger a sua família. A sua presença no seu ambiente de trabalho, lá na sua faculdade, ajuda a preservar, ajuda a conservar, ajuda a proteger. Você sabe que às vezes, e muitas vezes Deus faz isso, Deus abençoa a sua casa por causa de você, Deus abençoa o seu patrão por causa de você, Deus abençoa o seu local de trabalho por causa de você. Você crê nisso? E eu tenho um respaldo bíblico para falar sobre isso. Por exemplo, a vida de José, filho de Jacó. A Bíblia diz que aonde ele estava, ele abençoava o ambiente, protegia o ambiente. O próprio Potifar reconheceu isso. Vejo que eu tenho sido abençoado por causa de você. Ele chegou no palácio e o Egito inteiro foi abençoado por causa da presença de um homem que decidiu ser sal, conservar, preservar.
A família dele toda foi preservada, foi poupada, foi conservada por causa de José. Então o sal conserva. E a sua presença tem que ser esse sal do céu, trazendo proteção, conservando, livrando. Outra coisa que o sal faz, o sal dá sabor. Não é verdade? Se você come uma comida sem sal, ela se torna insípida, insossa. Você quer sabor, é necessário colocar o sal na medida certa. Então o sal ajuda a maximizar o sabor dos alimentos. E o Senhor Jesus deseja também que eu e você possamos dar sabor a muitas pessoas que estão com as suas vidas insípidas, sem sabor. Muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas estão sem sabor. Muitas pessoas estão com a vida sem esperança, sem alegria verdadeira, sem um verdadeiro sabor. Estão vivendo vidas insípidas. E nós, como cristãos, precisamos não apenas desfrutar desse sabor da verdadeira vida que nós temos em Cristo, mas nós precisamos transmitir esse sabor para outras pessoas. Por que as pessoas estão procurando tantas coisas hoje para tentar preencher um vazio no seu coração? Drogas, sexo ilícito, orgias, baladas e tantas outras coisas mais. Elas estão gritando desesperadamente por algo que lhes dê um mínimo de sabor para viver, um mínimo de sabor de uma verdadeira vida. E elas muitas vezes não sabem onde encontrar esse verdadeiro sabor, e elas procuram em coisas erradas, elas procuram em coisas que vão afastá-las mais de Deus, em coisas que vão destruí-las mais ainda, em coisas que vão levá-las para mais, ainda mais para o abismo. Por que isso? Porque elas estão sem sabor. Elas estão vivendo uma vida insolsa, uma vida insípida, uma vida sem nenhum sabor. E nós precisamos, como cristãos, ser esses instrumentos de Deus, para que as pessoas comecem a descobrir o sabor da verdadeira vida. As pessoas precisam provar de nós, no bom sentido da palavra. As pessoas precisam experimentar um pouquinho do nosso sabor e dizer: gostei desse sabor. Eu sinto o sabor de Cristo em você. Você sabe que Paulo diz assim: nós precisamos exalar a fragrância de Cristo. As pessoas precisam estar próximas de nós, e ao aproximar de nós, elas precisam sentir o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. A pergunta é: nós estamos exalando o cheiro de Cristo? Ou o cheiro da carnalidade, ou o cheiro do pecado, ou o cheiro de uma vida distante do propósito de Deus? Nós estamos exalando o cheiro de Cristo. E quanto mais elas se aproximam de nós, e à medida que mais próximas estão de nós, elas precisam experimentar o sabor de Cristo em nós. Elas precisam experimentar o bom sabor do sal do céu que é em nós. Foi Jesus quem disse: tende sal em vós mesmos. Tende sal em vós mesmos. Tenham sal dentro de vocês. E aí nós precisamos dar esse sabor às pessoas. Isso significa que nós não estaremos nos lugares, mas nós não seremos influenciados negativamente pelo comportamento equivocado de muitas pessoas. Pelo contrário, nós é que faremos a diferença nestes lugares. Nós é que impactaremos estas pessoas. Amém? Porque você sabe que infelizmente tem cristãos que eles não podem estar em determinados lugares. Por quê? Porque eles são influenciados pelo ambiente, são crentes camaleão. Eles são influenciados pela atmosfera do ambiente. Mas você não foi chamado para ser um crente camaleão, você não foi chamado para ser um crente chuchu, você foi chamado para ser sal. Para onde você estiver, você fazer a diferença. Aonde você estiver, a presença de Cristo brilhar em você, a presença de Cristo salgar através de você, e as pessoas notarem a presença de Cristo. É claro que algumas vão ficar incomodadas a princípio, como a minha família ficou comigo, mas se você perseverar, no final aqueles que te criticaram, no final aqueles que zombaram da tua fé, no final aqueles que eram contra você, quando o cinto apertar, quando a dor de barriga vier, quando a situação apertar, eles vão procurar você, eles vão dizer para você: por favor, ora por mim, por favor, intercede por mim, você tem uma palavra de Deus, por favor, libera essa palavra na minha vida, por favor, me abençoa. Eles vão procurar você, porque você continuou sendo sal, você não ficou como um camaleão transitando entre várias atmosferas, você preservou a sua identidade de cristão, você é sal. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Aleluia! Aleluia! Então você preservou a sua identidade. Amém, queridos? Então o sal, ele dá sabor. Sabe o crente chuchu? Você sabe que o chuchu, se você bota ele na carne, ele vai ter gosto de carne. Se você bota ele no frango, ele vai ter gosto de frango. Se você bota ele no peixe, ele vai ter gosto de peixe. Ele absorve o sabor de onde ele é colocado. Mas o sal faz diferença onde tiver. Se tiver sal em um alimento, você sabe que tem sal. Se tiver pouco sal, você sabe que tem pouco sal. Se tiver nenhum sal, você também sabe que não tem sal nenhum aqui. E se tiver muito sal, você sabe que tem muito sal, porque o sal faz a diferença. E quando Jesus disse que nós somos o sal, dentre outras coisas, é para que nós possamos dar sabor. Dar sabor. O sabor do céu às pessoas que estão sem sabor de viver. Diga amém se você está entendendo. E como é que nós podemos então produzir esses impactos, esses efeitos na vida das pessoas? O sal, para produzir o seu efeito, ele precisa de duas qualidades, duas coisas. Primeiro, ele precisa ter altíssima qualidade. Por isso que Jesus disse no texto que nós lemos: se o sal for insípido, ou seja, se o sal perder a sua salinidade, se o sal perder as suas propriedades de sal, Jesus disse o quê? Não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Há um outro texto que Jesus disse: não serve nem para adubo. Se o sal perder a sua qualidade, se o sal perder a sua salinidade, ele não presta para nada. Então, duas coisas para impactar, para influenciar. O sal precisa de duas coisas. Primeiro, ter alta qualidade, ser um sal de altíssima qualidade. Segundo, ele precisa estar misturado aos alimentos que ele vai salgar. Porque não adianta nada o sal ter alta qualidade e ele permanecer no saleiro. Não é verdade? Ele pode ser bom como for, e hoje tem sal de todo tipo, né? A gente tem visto isso aí, é pessoal que trabalha na área de saúde, é sal rosa do Himalaia, é tanto tipo de sal diferente que tem surgido. Sal verde, negro, sal negro, né? Vários tipos de sal que tem surgido agora. Como? Sal marinho, vários tipos, né? Mas não adianta nada o sal ser de alta qualidade e ele ficar só no saleiro. Ele só vai começar a surtir efeito quando você colocar ele no alimento. Não é verdade? Então o sal precisa dessas duas características. Ele precisa ser de alta qualidade e ele precisa estar misturado, ele precisa estar inserido. É o nosso caso como sal. Nós precisamos ter uma alta qualidade da salinidade espiritual dentro de nós. A gente precisa ter uma alta qualidade do sal do céu dentro de nós. Ou seja, precisamos ser cristãos com identidade do reino. Precisamos ser cristãos genuínos, verdadeiros. O apóstolo Paulo disse que ele passou muitos perigos. Ele falou perigo entre as feras, perigo de naufrágio, perigo disso e daquilo. E um dos perigos que Paulo enfrentou, não sei se você se lembra, foi perigo entre os falsos irmãos. Olha só. Naquela época já havia falsos irmãos, falsos crentes, que estavam inseridos no contexto da igreja, mas não tinham a natureza do reino, não tinham a identidade de Jesus em si, não tinham o DNA de Cristo em si, eram falsos irmãos. Então nós precisamos ser o verdadeiro sal, o sal que salga, o sal que faz a diferença, o sal que impacta, o sal que abençoa, o sal que preserva, o sal que conserva, o sal que abençoa vidas. Ou seja, verdadeiros, autênticos, ter o DNA de Cristo em nós, alta qualidade de sal. E para isso nós precisamos, além de nossa entrega da nossa vida a Jesus Cristo, verdadeira entrega da nossa vida a Jesus, verdadeiro nascimento espiritual, além disso, nós precisamos, de forma bem prática, como é que nós podemos aumentar essa salinidade? Nós precisamos meditar na palavra de Deus, diariamente. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos absorvendo o sal do céu para dentro de nós. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos absorvendo o sal do céu para dentro de nós. Impossível nós meditarmos na palavra com o coração aberto
para receber, em que Jesus não vai colocar sal do céu dentro de nós. Quanto mais você medita na palavra, mais salgado você fica. Aleluia, amém? Quanto mais você medita na palavra, mais você vai sendo temperado com esse sal do céu. A meditação na palavra é algo muito importante, queridos. Uma prática que muitos de nós temos esquecido nesses dias. Sabe? Eu estava conversando com o pastor Joaldo na nossa viagem, eu disse para ele, sabe, pastor, uma das coisas que leva as pessoas a caírem é porque elas esquecem do óbvio da vida cristã. Elas vão querendo coisas mais altas, mais elevadas, e elas esquecem do óbvio. O que é o óbvio da vida cristã para você ter uma salinidade cada vez mais alta? Devocional. Vida com Deus, diária, todo dia. Abrir as Escrituras e meditar, todos os dias. Separar um tempo para orar. Todos os dias buscar a presença de Deus. É isso que nos momentos de batalha, de tentações, de sugestões do inimigo, vai manter você de pé. É isso que vai fazer diferença quando você tiver que abençoar alguém, impactar alguém, fazer diferença lá no seu local de trabalho, na sua empresa, no seu empreendimento, na sua faculdade, onde quer que você esteja. É a sua vida com Deus diária. E nós temos esquecido do óbvio. Em nosso tempo de meninos na igreja, tanto minha como do pastor Joaldo, tínhamos o hábito de memorizar as Escrituras. A igreja até promovia gincanas e tal, para levar os adolescentes e jovens a memorizar as Escrituras. Hoje a maioria dos nossos jovens, se nós formos perguntar, eles sabem de futebol, o último videogame, eu nem sei nada disso, que eu não né? Mas eles sabem o último videogame, sabem essas coisas tudo, todas. Mas muitos não sabem um versículo memorizado. Não tem um versículo. Ah, pastor, mas é só decorar? Irmão, Jesus tinha a Bíblia no coração e na mente. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus não ficou ali, deixa eu ver aqui onde é que está. Procurando para ver achar o versículo, não. De cor. Jesus disse, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Jesus citou a palavra. Por quê? Porque ele tinha muito da palavra dentro de si. Mas Jesus é Deus, pastor, sim. Mas era homem também. Como ser humano, ele estudou as Escrituras, ele memorizou as Escrituras, ele leu as Escrituras. Amém, queridos? Então nós precisamos meditar na palavra diariamente. Quando nós meditamos na palavra diariamente, nós vamos aumentando a nossa qualidade do sal do céu dentro de nós. A Bíblia nos fala em Salmo 1, eu queria abrir com você rapidamente, por favor. Salmo 1, um texto bem conhecido de todos nós. Olha o que diz, que texto lindo diz aqui. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo contrário, verso 2. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Aleluia. Medita na palavra de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Então nós precisamos criar o hábito, se não temos ainda, de meditar. E se temos o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras, que nós preservemos esse hábito, que nós continuemos firmes nesse hábito de meditar nas Sagradas Escrituras diariamente. Porque é assim que Deus vai falar conosco. É assim que Deus vai nos ministrar. É assim que Deus vai nos podar, que Deus vai limpar coisas que estão no nosso coração, que precisa ser arrancado de lá. Quando eu medito nas Sagradas Escrituras, às vezes eu estou com uma mágoa, um ressentimento em meu coração, e eu medito e o Espírito Santo pela palavra me confronta, e eu libero perdão para aqueles que me ofenderam. Eu cresço espiritualmente, eu sou confrontado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela santidade de Deus, e eu mudo quando medito na palavra de dia e de noite. Então, se nós queremos aumentar essa qualidade do sal de Deus em nós, nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras.
Precisamos também ter a oração como um estilo de vida. Mateus capítulo 6, verso 6, o que diz as Escrituras? E tu, quando orares, não disse se orares, Jesus não disse se orares, mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra lá no teu quarto. Ah, pastor, mas eu não sei nem o que dizer. Fica em silêncio lá. Fica lá de joelhos em silêncio. O silêncio às vezes também é uma oração. Porque o texto não diz o teu pai que ouve em secreto, mas o teu pai que vem em secreto. Se está lá de joelhos no seu quarto, não sabe nem o que dizer. As lutas e as pressões são tão grandes que você não sabe nem o que dizer. Já aconteceu isso na minha vida em alguns momentos. O que eu vou falar? O que eu vou orar? E Deus só quer nos ver ali. Nem sempre é para ouvir, Ele quer nos ver. O teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Então entra no teu quarto. Tem esses momentos de comunhão com Deus, tem esses momentos de oração. Agora, claro que não precisa ser só no teu quarto. Você pode ter comunhão com Deus diariamente, o dia todo e todo dia. Porque Ele é uma pessoa, Ele quer se comunicar conosco, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco o dia todo. Amém? Então nós precisamos ter essa vida de oração, a oração como um estilo de vida. Quando nós fazemos isso, nós aumentamos a nossa salinidade espiritual. Ter uma vida de oração. Não é orar de vez em quando, é ter uma vida de oração. Ter, claro, um momento ali no seu quarto, seu momento devocional, mas em todo o tempo. Está dirigindo, está lavando as louças, está lá na sua empresa, uma situação, Senhor, me ajuda a resolver isso aqui, Pai. Tu és o meu Pai. Me dá sabedoria para resolver essa situação aqui. Ou um colega complicado, Senhor, me dá sabedoria para lidar com o meu colega, em nome de Jesus, Pai. Nas mínimas coisas, Deus quer que você leve as pequenas coisas e as grandes coisas a Ele em oração. Por que isso? Porque é assim que você tem comunhão com Ele. Pela oração e pela meditação na palavra. Amém? Como é que aumenta a minha salinidade? Servindo os meus irmãos com os dons que Deus me deu. É outra maneira de aumentar a minha salinidade espiritual. Todos vocês têm dons espirituais que Deus deu. Deixa eu dizer uma coisa boa para você. Você foi temperado com muitos dons. Você foi temperado com muitos dons. Quais são os seus dons? Quais foram os dons que Deus te deu? Quais foram os dons que o Espírito Santo te deu? Pegue esses dons e coloque à disposição do reino. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 4,10, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Os dons que você recebeu é para servir, não é para você mesmo. Então todas as vezes que você serve, você é abençoado. Todas as vezes que você serve, você aumenta de nível espiritual. Todas as vezes que você serve, você cresce na sua identidade espiritual, você cresce em sua salinidade espiritual. Eu tenho dito na igreja, e vou repetir aqui, na igreja que sou pastor. Muitas pessoas entram em depressão porque têm uma vida muito egoísta. Muitas pessoas, o egoísmo de muitas pessoas levam elas a uma vida de depressão. Porque quanto mais egoísta é uma pessoa, mais tendência à depressão a pessoa tem. Eu não estou dizendo com isso, não me entendam mal, que depressão é fruto de egoísmo. Não estou dizendo isso, entende? Eu não estou dizendo que uma pessoa que está com depressão é porque é egoísta. Eu estou dizendo que uma pessoa egoísta tem mais tendência à depressão do que quem não é. Porque existe uma alegria poderosa, sobrenatural, do céu, em servir, em ministrar, em ajudar, em compartilhar os dons que Deus te deu. Quando você sai do seu mundo, do seu foco, esquece um pouco a sua dor, esquece um pouco o seu sofrimento, esquece um pouco as suas lutas e se move na direção de abençoar alguém, de servir alguém, de ajudar alguém, uma alegria indescritível brota no seu coração, que sara o teu coração. Uma alegria poderosa. Amém, queridos? Então, quando você serve, quando você ministra, quando você abençoa, e toda vez que você faz isso, você aumenta a qualidade desse sal do céu em você, diga aleluia. Você aumenta a qualidade do céu em você. Então, servir aos outros
é uma forma de aumentar. Servir a sua igreja com seus dons é uma forma de aumentar a sua salinidade espiritual. Outra coisa importante demais, e vocês estão fazendo isso nessa manhã, ter comunhão com os nossos irmãos. E ter comunhão com os irmãos passa pelo viés de congregar. Não é só congregar, mas o congregar é extremamente importante. Sabe, queridos, o diabo nos atacou nesse processo de pandemia, com essa questão do isolamento. Isso é adoecedor. Terrível isso. E para algumas pessoas mais do que para outras. Porque nós precisamos da comunhão, nós precisamos estar juntos. Amém? Eu sei que foi um tempo que foi necessário, mas foi muito difícil. E nós precisamos orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós e tem misericórdia da tua igreja. Porque a igreja precisa da comunhão. Eu sei que comunhão não é só estar junto, mas estar junto também faz parte da comunhão. E a Bíblia nos ensina claramente isso, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes exortemos e admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, vamos exortar uns aos outros, vamos animar uns aos outros, vamos encorajar uns aos outros para estar juntos, congregando, buscando a Deus juntos. Não existe ninguém forte em si mesmo, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar recebendo ajuda mútua e ajudando uns aos outros. A Bíblia no Novo Testamento tem muitos mandamentos chamados mandamentos da mutualidade ou reciprocidade, que é aquele mandamento de fazer alguma coisa uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros. São vários mandamentos com esses uns aos outros inseridos nele, ou seja, chamados mandamentos da mutualidade ou reciprocidade. E nós precisamos estar juntos, queridos. E todas as vezes que nós estamos juntos, nós crescemos na nossa qualidade de sal. E a Bíblia diz em Eclesiastes que um ferro afia um outro ferro. Um ferro afia um outro ferro. Não sei se aqui tem algum açougueiro, mas se não tem, você já viu um açougueiro amolando a faca na chara. Quem já viu? Né? É um ferro afiando um outro ferro, e Eclesiastes diz isso. Ah, mas eu não gostei daquele irmão. Pois é, ele está te ensinando a tolerar, ele está te ensinando a perdoar, ele está te ensinando a andar a segunda milha. É assim que a gente aprende, até nos conflitos que a gente tem uns com os outros, a gente está aprendendo. Não é assim na família? Na família é o ambiente que Deus nos coloca para aprender a suportar as fraquezas do outro, para aprender a amar o outro incondicionalmente como ele é, para aprender a perdoar, para aprender a andar a segunda milha. E a igreja é uma família espiritual. Na igreja nós precisamos aprender estas coisas também. Ah, eu vou sair da igreja porque o irmão pisou no meu pé. Não, meu irmão, aprenda a andar em comunhão. Aprenda a andar a segunda milha, aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão, aprenda a reconhecer quando você também falhou, quando você também errou. Então nós precisamos da comunhão, ter tudo em comum, nós precisamos disso para o nosso crescimento espiritual. Você pode ler claramente isso em Atos capítulo 2, 46 a 47, diz lá que a igreja estava junta todos os dias. Nas nossas igrejas nós temos um culto ou dois na semana e as células semanais. A maioria das nossas igrejas são assim, não é verdade? Um culto ou dois na semana. No nosso caso lá é quarta e domingo. E a célula, uma célula por cada irmão participa de uma célula durante a semana. 3 atividades semanais no máximo. A igreja primitiva, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam juntos. Irmãos, todos os dias. Nós estamos longe, muito longe da igreja primitiva. Todos os dias. Você pode conferir Atos 2,46 e Atos 5,42. Todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Estavam juntos em comunhão, adorando, celebrando o Senhor juntos. E Atos 5,42 diz que eles, os irmãos, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de anunciar que Jesus era o Cristo. Não uma vez na semana, irmãos, não 2 vezes na semana, mas todos os dias. Todos os dias. Havia um senso de urgência. Olha só, há 2000 anos atrás,
que estavam mais distantes, talvez, em relação a nós da volta de Jesus, já havia um senso de urgência da volta de Cristo. E hoje que nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que eles, que nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que eles, parece que nós não temos o mesmo senso de urgência. Você sabe, eu falei assim, rapaz, depois dessa pandemia os crentes vão ficar mais crentes. Eu pensei, irmãos. Vai ser vigília, vai ser oração o tempo todo, vai ser palavra, os crentes vão ficar mais fervorosos. Irmãos, foi uma decepção para mim quando eu vi que os irmãos estavam tendo dificuldade até de vir para o culto. Eu falei, quando liberarem para vir para os cultos, vai lotar, os irmãos vão vir assim, quem não via vai passar a vir, vai ser um negócio absurdo. E eu vi que foi exatamente o contrário. Parece que os irmãos ficaram mais frios, mais dispersos, mais distantes. E aí eu percebi como a comunhão é importante. Porque quanto mais você comunga, mais vontade de comungar você tem. E quanto mais distante você fica, mais distante de ficar você vai tendo. Por isso que é tão difícil para uma pessoa que se desviou voltar. Porque quanto mais vai ficando sem vir aos cultos, quanto mais vai ficando sem vir, quanto mais vai ficando sem vir, mais vai dando vontade de não vir. E quanto mais você vem, quanto mais você congrega, mais vai dando vontade de você congregar. E eu pude perceber isso de forma bem nítida agora nessa pandemia. Então nós precisamos da comunhão. Nós precisamos da comunhão, meus irmãos. Tem momentos que na comunhão tem desafios. Tem momentos que na comunhão é difícil, Mas isso faz parte do nosso crescimento, porque senão a gente vai ficar menino a vida toda. Amém? Você vai ter que tolerar o seu irmão com o jeito de ser dele, e ele vai lhe tolerar em amor. A Bíblia diz isso, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é suportar por suportar, mas é suportar em amor. E como é que a gente aprende a amar? Amando. Como é que a gente aprende a perdoar? Perdoando. Como é que a gente aprende a suportar as fraquezas do outro? Suportando, não tem outro jeito, não tem atalhos. É prática. Amém? Então, congregar faz parte desse processo de aumentar a nossa salinidade espiritual. E também compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor. Todas as vezes que você compartilha o Evangelho com alguém, você vai aumentando essa salinidade dentro de você. Você vai aumentando esse sal do céu dentro de você. E Jesus vai colocando mais sal para você salgar mais gente. Vai colocando mais sal para você salgar mais gente. Porque não adianta você ter sal se você não salgar. Então você aumenta essa qualidade do sal, orando, meditando na palavra, congregando, você aumenta isso dentro de você, buscando a presença de Deus, compartilhando a sua fé com outros irmãos, com outras pessoas que ainda não são crentes. Então quando você faz isso, o que acontece? Esse sal dentro de você aumenta. Agora, você está no nível bom, né? Eu tô tinindo, pastor, aqui o sal está altíssima qualidade. Mas vai adiantar alguma coisa se você não misturar? Vai adiantar alguma coisa se você não estiver inserido nos contextos certos, para você salgar, para você influenciar? Você não pode ser um crente isolado no mosteiro. Vou ficar lá no mosteiro porque lá eu sou mais santo, não tem problema, eu posso orar mais, eu posso ler mais a Bíblia, eu fico lá o dia todo só na minha. Mas você é chamado para descer do monte. Você não tem que estar só no monte. Porque estar no monte o tempo todo é maravilhoso. Mas o desafio está lá no vale. As lutas estão lá no vale. É lá no vale que você faz a diferença. Jesus estava no monte com os seus discípulos. Quando ele desce, vai descendo do monte, tem logo um endemoniado lá. Que Jesus precisava libertar. Que os discípulos estavam lá lidando sem conseguir expulsar. Jesus chega e, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino a mim. E Jesus expulsa aquele demônio e liberta aquele jovem daquela opressão maligna. E estava no monte. Tão gostoso ficar lá, né? É tão bom a gente participar de retiros, é tão bom a gente congregar, é tão bom a gente orar, é tão bom. A gente, meu Deus, eu queria sair daqui. Isso aqui é um pedacinho do céu, pastor. Eu não queria nem voltar para casa, queria ficar aqui. Pois é. A Bíblia diz que a gente também precisa, já que o sal aumentou dentro da gente, a gente precisa estar inserido nos contextos para salgar, para fazer a diferença, para impactar, para abençoar. E é lá naquele hospital, é lá naquele presídio,
É lá na sua casa, lá naquele bairro talvez difícil, e talvez você diga assim, que bairro perigoso é esse? É lá que Deus quer que você salgue, que você faça a diferença. É lá nessa família talvez complicada, você diz assim, meu Deus, como é que Deus me bota para nascer numa família dessa? Pois é lá que Deus quer que você seja sal, é lá que Deus quer que você faça a diferença, é lá que Deus quer que você impacte essas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas você tem que ser sal. Porque se você não for sal, o que vai acontecer? Você segue a onda. E aí tem muito crente que diz, eu tenho que me afastar das pessoas. Mas quando você se torna sal mesmo, você está junto sem ser influenciado negativamente por elas. É você que é a influência positiva. Os fariseus acusaram de Jesus de ser chamado, e chamaram Jesus de ser amigo dos publicanos e pecadores. Por quê? Porque Jesus andava com essas pessoas andavam com Jesus. Prostitutas andavam com Jesus. Publicanos andavam com Jesus. Pessoas de má índole andavam com Jesus. Mas Jesus não se deixava influenciar por elas. Pelo contrário, Jesus que era a bênção na vida dessas pessoas. Jesus que foi um instrumento de Deus para transformar essas pessoas, para impactar essas pessoas, para que essas pessoas fossem transformadas pelo poder de Deus na vida dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E cada pessoa que passou pela vida de Jesus foi marcada pela glória de Deus. Cada pessoa, com exceção dos religiosos que tinham o coração fechado. Mas os outros foram impactados. Maria Madalena se tornou uma grande discípula de Jesus. Mateus, que era cobrador de impostos, se tornou um grande apóstolo de Jesus. Aqueles discípulos toscos, grosseiros, se tornaram grandes líderes de avivamento. Por quê? Porque convivendo com Jesus, foram transformados pela glória de Deus. Convivendo com Jesus, foram transformados, impactados pela presença de Deus. Então eu quero profetizar que as pessoas que estarão próximas a vocês serão marcadas pela glória de Deus na sua vida. Serão marcadas pelo sal do céu em sua vida. Serão marcadas pela presença de Deus em sua vida. Amém? Tende sal em vós mesmos. Sejam sal da terra, como disse Jesus. Amém? Fique de pé.